Você está ouvindo o Devocional Jesus Vive, um devocional para glorificar o nome do Senhor, através da meditação em Sua Palavra. 2 Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Até aqui a palavra do Senhor. Meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando nessa palavra que está recordada na Bíblia, que mostra o grande pecado cometido por Davi. Podemos tirar muitas lições deste imenso pecado que o servo do Senhor cometeu. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi capaz de cometer uma atrocidade. Não um pecado apenas, mas uma série de pecados que fizeram com que a sua trajetória ficasse manchada, marcada, porque ele fez o que era desagradável aos olhos do Senhor. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E nós podemos, como cristãos, aprender muito dessa passagem que está escrita aqui em 2 Samuel. Vamos meditar nesses primeiros versículos, começando do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Esta época do ano em que os reis costumavam sair à guerra era a primavera. Não era comum que os guerreiros fizessem investidas de guerra durante os meses do inverno. Apenas quando já havia estiado as chuvas e o tempo mais frio tinha cessado. Nesse tempo, se retomaram as guerras, porém Davi, que deveria estar junto com os seus guerreiros, ele decidiu ficar em Jerusalém, ficar em casa, ficar descansando, ao invés de seguir as ordens do Senhor e ir para a batalha. Em 2 Samuel capítulo 10, Joabe e o exército dos valentes, eles foram preservados contra os sírios e os amonitas. Mas eles não tiveram uma vitória definitiva contra esses inimigos. A vitória decisiva só veio quando Davi liderou a batalha, no final de 2 Samuel capítulo 10. Então era necessário que Davi estivesse no campo de batalha fazendo conforme a orientação de Deus. Mas Davi
já começou a desobediência por aí. E isso fez com que Davi estivesse no local errado e na hora errada. Nós vemos que Davi estava dormindo, ou provavelmente tinha perdido o sono enquanto estava em seu palácio, e Davi começou a passear pelo terraço da casa real. E Davi avistou uma mulher que tomava banho à tarde, e muito provavelmente em um local inapropriado, porque Davi conseguia ver essa mulher se banhando, essa mulher nua. E Davi, vendo essa mulher, decidiu manter os olhos no pecado. Esse foi o segundo erro de Davi. O primeiro foi não ter ido à guerra, ter desobedecido ao Senhor, porque ele deveria estar lutando pela sua pátria, lutando pelo povo de Deus. O segundo erro foi olhar para aquela mulher de outrem, e manter os olhos nela. Davi pensou que poderia lidar com aquela tentação. Nós nunca podemos lidar com as tentações. Devemos resistir ao inimigo e fugir do pecado. Davi, quando decidiu manter os olhos naquela mulher, a mulher de um dos seus melhores amigos, a mulher de Urias, ele já tinha cometido o adultério no seu coração. Mas esse adultério não começou nesse momento. O pecado no coração de Davi já tinha começado muitos anos atrás, quando Davi desobedeceu às ordens de Deus de tomar apenas uma mulher para si e permanecer com ela até o fim dos seus dias. Davi tinha a prática de adicionar várias esposas à sua companhia. Davi já tinha várias esposas e ele estava incontente com a mulher que o Senhor tinha dado a ele. Davi, não contente com aquilo que o Senhor o deu, adicionava várias mulheres no tempo oportuno para satisfazer as suas paixões carnais. E essa foi mais uma delas. Davi, ao longo dos anos, acostumou-se a endurecer o coração diante de Deus. Endurecer o coração a ponto de cometer um adultério contra a mulher do seu melhor amigo e depois assassiná-lo. Criaram a situação para que Urias fosse morto. É muito triste quando nós escolhemos o pecado ao invés de escolher a Deus. Davi encontrou-se com uma tentação, viu aquela mulher tomando banho à tarde e não controlou os seus instintos, porque a carne estava mais forte do que o espírito. Quando nós não estamos alimentados pela palavra de Deus, nós somos presas muito fáceis para o inimigo. Se o nosso espírito não tiver preenchido com o Espírito Santo de Deus, nós invariavelmente caímos em tentações e cometemos torpeza, e cometemos aquilo que é desagradável aos olhos do Senhor. Davi viu aquela mulher e mandou perguntar quem era. Ou seja, Davi cometeu um pecado à frente do outro. Davi não se conteve em apenas olhar para a esposa do seu amigo, mas mandou chamá-la. Davi pecava e flertava com um pecado ainda maior. O homem que era segundo o coração de Deus, que fazia tudo conforme a vontade do Senhor, que consultava o Senhor antes de ir para as guerras, esse homem foi seduzido por suas próprias paixões.
Quão triste é quando nós somos seduzidos por nossas próprias paixões. E isso acontece comigo e com você, quando nós estamos apartados da palavra do Senhor. Quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, com o alimento sólido que é a palavra, o nosso espírito fica fraco e a carne dá vazão aos nossos desejos mais pecaminosos. Aqui nós tiramos uma grande lição de que nós devemos manter a nossa mente em Cristo, porque se desviarmos o nosso olhar para qualquer outra coisa, iremos cair em armadilha. Armadilha esta planejada pelo inimigo. O inimigo não tira férias, o inimigo não dorme, o inimigo não descansa. Ele está a todo tempo nos assediando. A todo tempo mostrando como o pecado é delicioso, mas ele não mostra quão amargos são as consequências do pecado. Quão desagradável é ao Senhor este pecado. Este pecado de Davi teve consequências pelas próximas gerações de Davi. Não foi apenas um pecado que findou-se naquele momento, não. Esse pecado teve consequências grandes em sua família: violência, morte, traição, adultério, lasciva. Esse pecado gerou muita desgraça nas próximas gerações de Davi. Quando não escutamos a voz do Senhor, a voz de Deus que nos pede para mantermos santos e irrepreensíveis diante de Deus, nós deixamos por escutar a voz do inimigo, que só quer matar, roubar e destruir. Davi mandou chamar Batseba e deitou-se com ela. Aquele pecado que ele já tinha cometido no coração, o pecado do adultério, ele decidiu consumar. E ele deitou-se com a mulher de Urias. E ela também teve grande responsabilidade sobre esse pecado que os dois, ambos, cometeram. Primeiro, porque ela estava se banhando em um lugar inapropriado, que com certeza sabia que poderia fazer com que outras pessoas pecassem ao olhar para ela, porque ela sabia que aquele local em que ela se banhava, certamente ela sabia que dava para ser visto do palácio real. Talvez ela não soubesse se o rei estava naquela localidade, mas ela sabia que existia a possibilidade disso acontecer. O segundo pecado que Batseba cometeu foi ir ao rei na ausência do seu esposo, do cabeça do seu lar. Ela decidiu ir ao encontro do rei a sós, uma mulher, ao encontro de um homem que não era o seu, na ausência do seu esposo. Muito provavelmente Batseba já tinha consciência do perigo que estava causando, do perigo que estava lidando em estar na presença de uma autoridade que tinha poder sobre ela. Mas ela decidiu ir. E ao final das contas, ela decidiu deitar-se com o rei. A palavra nos diz que depois que ela deitou-se, ela se purificou da sua imundícia e voltou para casa. Porque para Deus, o pecado do adultério é loucura. Para Deus é abominável um homem se deitar com uma mulher que não é sua. Para Deus é abominável uma mulher se deitar com um homem que não é seu. Os dois pecaram igualmente. Os dois fizeram o que era mal diante dos olhos de Deus. E essa mulher foi para casa e concebeu. Aqui nós vemos que Batseba deu à luz a um filho e que no futuro esse filho iria pagar um preço muito grande pelo pecado de ambos. Esse filho seria ferido pela mão do Senhor. O Senhor iria tirar a vida dessa criança que era fruto de um adultério.
Se nós lermos os versículos seguintes, nós iremos ver que depois que Davi soube que Batseba estava grávida, ele montou uma trama e tirou a vida de Urias, e depois tomou Batseba como sua esposa. E Davi permaneceu um tempo importante sem revelar este pecado, sem pedir perdão a Deus. Davi realmente estava com o coração de pedra. O pecado tinha enrijecido o coração dele. Ele não era mais aquele homem que temia ao Senhor. Ele tinha se deixado levar pelo desejo pecaminoso da carne. Quão perigoso é quando nós flertamos com o pecado. E este pecado todos nós temos cometido. Não digo que seja o mesmo, não. Mas muitas vezes nós cometemos o pecado da mentira, achando que é uma coisa tola, sem lembrarmos que alguns morreram pela mão do Senhor por causa de uma mentira. Às vezes levantamos falso testemunho, às vezes desobedecemos aos pais, às vezes fazemos todo tipo de pecado que é abominável aos olhos do Senhor. Nós podemos ter certeza de que toda vez que escolhemos o pecado ao invés de escolher Cristo, é porque nós negligenciamos a nossa comunhão com Deus. Quando nós negligenciamos estar na presença de Deus, obedecer a sua voz, ler a sua palavra diariamente, nós estamos cada vez mais perto do pecado. O pecado é algo que entristece o coração de Deus, afasta o homem do Senhor e leva o homem ao seu próprio abismo que ele mesmo criou. Davi escolheu pecar contra Deus e as consequências foram muito grandes. Que nós possamos nos lembrar quando a tentação se mostrar diante de nós de maneira agradável, que as consequências da consumação do pecado são muito maiores do que os prazeres do pecado. Aquilo que para Davi era uma beleza, Deus achava isso horrível. Aquilo que para Davi era apenas uma outra mulher, para Deus aquilo era um adultério. Aquilo que para Davi era amor, para Deus era abominação. Aquilo que para Davi era prazer carnal, para Deus é um pecado dos piores. Porque o pecado do adultério, o pecado sexual, é diferente de todos os outros pecados. Todos os outros pecados, diz a palavra do Senhor, que nós cometemos fora do corpo. Mas o pecado sexual nós cometemos contra o nosso próprio corpo. Que Deus possa nos ajudar a restaurar o temor do Senhor, a restaurar a nossa comunhão com Deus e dizer não ao pecado e sim a Cristo, quando Ele se apresentar diante de nós. Senhor Deus, nós te pedimos perdão, porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelas paixões carnais, Senhor. Fazemos aquilo que desagrada aos olhos do Senhor. De forma consciente, Senhor, nós fazemos aquilo que é horrível aos teus olhos, Senhor. Que todos nós possamos reconhecer o nosso pecado diante de Ti, reconhecer a nossa culpa individualmente. Que nós possamos se voltar, Senhor, a Ti, em arrependimento, Te pedindo perdão, Senhor, por aqueles pecados que nós cometemos contra Ti. Instila, Senhor, essas verdades que acabamos de ler na Tua palavra em nosso coração e em nossa mente, para que nós possamos dizer não ao pecado, Senhor, para escolhermos a Ti. Limpa-nos, Senhor, de nosso pecado, purifica-nos e faz-nos cada vez mais semelhantes ao Teu Filho Jesus. Ó Senhor, tem piedade de nós. Tem misericórdia de nós, porque somos pobres pecadores e carecemos
da tua graça, ó Senhor. Restaura-nos, restaura a comunhão contigo, para que possamos ouvir a tua voz e te obedecer. É assim que nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir o Devocional Jesus Vive. Se você gostou, compartilhe esse episódio com seus amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre ti.